E aí, pessoal, hoje é a minha vez de receber um convidado aqui no canal da Igreja Vitória da Conquista. Essa semana nós vamos continuar o encargo da semana passada, que é Sim e Amém. Mas dessa vez nós vamos trabalhar com a perspectiva da conferência de jovens e vamos também chamar uma pessoa que está envolvida nos bastidores desse evento, o antigo segundo período. Davi Mar, tira a sandália do pé, que hoje o Papo é Santo. Obrigado, Juan. É um prazer estar com vocês aqui. Eu não estou de sandália, estou de chinelo, mas já estou tirando o chinelo aqui. Não vou mostrar para vocês, mas é um prazer estar nessa comunhão com vocês. Espero que todos possam aproveitar bem. Muito bom, Senhor Jesus. E eu já vou pedir aqui para você deixar o seu like, fazer a sua inscrição aqui no canal da Igreja Vitória da Conquista e também deixar o seu comentário do que você achou desse vídeo. Hoje nós vamos conversar a respeito de um tema muito importante, muito legal. Sim e Amém. E nós vamos conversar a respeito da autoridade e soberania do Senhor. A gente tem escutado muito esses dias, né, a respeito do Senhor estar nos convocando, a respeito de que o Senhor está preparando um exército, né? E todo exército, ele tem um líder, né? Todo exército tem alguém que comanda. E hoje nós queremos conversar a respeito disso, né? De que nós sabemos que nós somos cristãos, né? Nós sabemos a nossa identidade, nós sabemos que o Senhor, Ele é soberano sobre todas as coisas, mas assim, como nós podemos concretizar e como nós podemos deixar essa soberania e essa autoridade do Senhor reais em nossa vida, né? Davi, o que é que você me diz? Bom, a primeira coisa que a gente tem que perceber é que nós somos parte de um corpo e o corpo de Cristo tem um cabeça, que é Cristo. Então, hoje, tudo que nós fazemos, tudo que nós operacionalizamos dentro do plano de Deus precisa estar debaixo do governo, debaixo da autoridade do cabeça, que é o Senhor. Então, não podemos fazer nada de maneira isolada, não podemos servir a Deus fazendo apenas aquilo que nós queremos. Precisamos entender que, primeiramente, nós temos que desenvolver uma intimidade com Deus. Conhecer o coração do Senhor, conhecer sua palavra, conhecer seu propósito. E quando nós desenvolvemos essa intimidade, esse relacionamento com o Senhor, nós passamos a ter um governo interior. O nosso coração passa a ser um coração com Deus. E a partir daí, ouvimos a voz do Senhor e sempre que o servimos, sempre que estamos fazendo algo para Ele, precisamos dessa unção, desse mover do Espírito dentro de nós que nos ensina todas as coisas para que o nosso serviço agrade a Deus. Isso é no ponto relacionado ao nosso viver individual diante do Senhor. Mas além disso, nós também fazemos parte do corpo e temos um viver coletivo. E quando nós temos um viver coletivo, nós também servimos junto com outros irmãos e outras irmãs. E todo exército e todo corpo, como organismo, tem uma ordem. Tem algo estabelecido para que possa ter uma maneira adequada de conduzir as coisas. Sim, é verdade. E quando nós estamos servindo com outros irmãos e outras irmãs, precisamos saber que também tem uma liderança estabelecida para que as coisas andem de maneira adequada. Isso vale para qualquer grupo de irmãos que estão servindo a Deus. Por exemplo, no serviço de jovens aí em Vitória da Conquista, tenho certeza de que tem funções, tem irmãos que lideram, tem irmãos que são responsáveis por determinados departamentos. E se eu quiser servir na igreja, não posso chegar servindo de qualquer maneira. Já sentar na janela, né, achando que é dono de tudo, não dá certo assim, Exatamente. Né? Então, primeiro eu preciso conhecer o Senhor. E o Senhor em mim, se algum dia eu for cooperar com vocês, vai me orientar e eu vou ter um sentimento muito forte de quem é responsável por cada função, por cada decisão, e eu vou me sujeitar à liderança que está estabelecida e tudo vai acontecer em perfeita harmonia. Essa é a diferença entre trabalhar no mundo e trabalhar na igreja. No mundo, muitas vezes existe uma hierarquia formal, existe algo muito bem estabelecido. Na igreja também tem uma autoridade estabelecida, mas é totalmente espiritual.
Então nós temos que estar muito conectados ao Senhor, muito conectados aos irmãos, e aí de uma maneira muito espontânea, muito saudável, nós nos sujeitamos uns aos outros por causa da autoridade que o Senhor estabeleceu no corpo e na coordenação dentro daqueles que estão à nossa frente. Nossa, muito bom mesmo, viu? E o que eu acho, assim, bonito disso tudo é que essa questão da autoridade, ela não precisa ser reivindicada, né? Então, a gente sabe quem é a autoridade, né? A gente sabe quem a gente deve, para quem a gente deve se submeter, né? E ninguém precisa falar nada, né? Ninguém precisa falar assim, não, olha só, essa pessoa é isso aqui, essa pessoa tal, essa pessoa é isso, é aquilo. Dentro do serviço a gente percebe, dentro do próprio viver da igreja normal, né, a gente consegue enxergar os irmãos que estão à frente, né? Então, assim, é uma coisa muito bonita, é uma coisa muito, assim, legal, né? De a gente vivenciar e também de a gente perceber isso, né? Porque realmente não é, como você disse, Davi, não é uma hierarquia formal, não é uma hierarquia rígida. Às vezes, os irmãos que estão servindo com a gente, junto conosco, estão no mesmo patamar, objetivamente falando, né? Realizando as mesmas atividades que a gente, né? Mas a gente percebe que é aquela pessoa que está comandando, né? Aquela pessoa que está liderando, né? E graças a Deus por esse governar interior, né? Esse governar divino que nós recebemos quando temos intimidade com o Senhor, né? Porque quando estamos distantes, né, de Deus, quando estamos, assim, avulsos, né, à palavra do Senhor, à palavra profética, a primeira coisa que a gente faz é passar por cima desses princípios que o Senhor estabeleceu e também determinou, né? Eu queria ler um versículo aqui, que é 1 Coríntios 12, 28, que tem muito a ver com isso que o irmão trouxe, né? A uns estabeleceu Deus na igreja. Primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de língua. Então, quem estabeleceu foi o Senhor, né? Também tem a ver com o que nós falamos na semana passada, que é a respeito da nossa posição, nossa função na igreja, mas o Senhor também estabeleceu a sua autoridade no corpo, né, no seu organismo vivo, né, e essa é a grande virtude, a grande beleza da vida da igreja, né, porque nós estamos todos unidos nessa grande família de Deus, mas espontaneamente nós percebemos quem são os pais espirituais, quem são os apóstolos, quem são os irmãos que estão à frente, e ninguém precisa falar para você obedecer, né? E espontaneamente a gente se submete, a gente fala que a gente percebe que a gente não deve passar por cima da decisão do irmão, e a gente também sabe quem tem a decisão final, né? É isso mesmo. Senhor Jesus. E a obediência e a submissão são fatores de bênção para nós. Amém. Sempre Senhor, que a Jesus, gente serve o Senhor na igreja, nós temos que saber quem são as lideranças estabelecidas, quem são os irmãos que estão à nossa frente, e nos submeter, obedecer, servir junto, cooperando, é o caminho da bênção. Por isso que, uma vez que o Senhor estabeleceu uma ordem na igreja, uma ordem na obra do Senhor, nós temos que cooperar com o Senhor dentro desse princípio. Sempre Amém, tendo uma atitude positiva, de contribuir, não sendo passivos, não apenas esperando as coisas acontecerem, mas nos prontificando, dizendo, Senhor, conte comigo em todos os encargos que nós temos recebido da palavra, mas sabendo que estamos cooperando junto com outros irmãos e estamos seguindo aqueles que o Senhor estabeleceu à nossa frente. Isso é algo bíblico, né? Algo bíblico. Quando nós vemos esses princípios em Efésios sobre esses homens dons, né, os apóstolos, né, os pastores, os evangelistas, os mestres, são homens dons que Deus deu para a igreja para ajudar a edificar a igreja e para estabelecer uma direção, estabelecer uma linha de suprimento para que todos os irmãos e irmãs possam se beneficiar desse cuidado, desse fluir de vida. Isso é o caminho da bênção. E conforme a gente vai crescendo e amadurecendo na vida espiritual, o Senhor também vai nos dando mais responsabilidades. E nós passamos não apenas a receber suprimento, mas o Senhor também move em nós um sentimento de que nós precisamos também dar suprimento. E nesse encargo que nós temos recebido de sermos esses jovens que fazem parte do exército de Deus, essa parte forte do exército, nós temos essa porção especial de sermos jovens cheios de vida, jovens que podem evangelizar, que podem orar pelas pessoas, que podem salvar as pessoas.
isso também tem a ver com a responsabilidade que Deus nos dá, mas primeiro nós nos submetemos. Na verdade, a verdadeira autoridade só vem depois que nós nos submetemos. Amém. Não existe uma autoridade exercida sem primeiro haver submissão. Então, nós também temos muito que aprender enquanto jovens em relação a como servir o Senhor, como Sim. servir a Deus, quais são os princípios adequados. E nós só aprendemos servindo, só aprendemos a guerrear lutando. Né? Não é uma questão teórica, não é uma questão doutrinária, legal. Mas quando estamos junto com os irmãos servindo, aprendendo, a batalha nos ensina a como guerrear. E aí o Senhor vai nos aperfeiçoando, o Senhor vai nos impulsionando. E com o tempo, nós acabamos também nos tornando líderes na igreja, cuidando de outros jovens, evangelizando jovens que recebem a vida de Deus por meio do nosso testemunho. Então, tudo isso é para cooperar com a obra do Senhor, onde nós estamos e dentro de um contexto mais universal. Em toda a terra, Deus conta com esses jovens guerreiros espirituais que aprendem a servir, aprendem a obedecer, a se submeter, mas conforme nós somos fiéis no pouco, Deus vai colocando mais coisas em nossas mãos e nós realmente vamos nos aperfeiçoando no serviço a Deus. Gente, fantástico. Conteúdo é tudo, né, gente? Pelo amor de Deus. E uma coisa que você falou que eu gostei, que é exatamente isso, irmão, que é a gente só aprende fazendo, a gente só aprende servindo e a gente só consegue a realidade dessa visão, dessa palavra, quando estamos vivendo a vida da igreja. E isso, assim, é fantástico, né? Porque são coisas muito práticas e coisas muito reais, né? A gente pode perceber esses princípios, a gente pode saber esses princípios na ponta da língua, a gente pode ter tudo armazenado na nossa cabeça, mas na hora do vamos ver é que vale. Na hora do vamos ver, na hora que a gente está em atrito com os irmãos, na hora que o irmão cortou alguma sugestão nossa, ou ele pediu pra gente fazer alguma coisa que a gente discorda, aí que realmente as coisas são postas à prova, né? E outra coisa, temos a questão da autoridade, que é mais objetiva, né? Que é nos submeter às autoridades estabelecidas por Deus, né? Que é nos submeter àquilo que o Senhor determinou. Porém, existe outra porção, como você disse, que é a respeito da nossa proatividade em relação aos encargos do Senhor, né? Que também é outra modalidade de submissão. E eu acho que é nesse ponto que pega muitas dificuldades de muita gente, pelo menos para mim também. É realmente receber essa palavra de maneira pessoal e individual. Porque, pelo menos na minha experiência, é mais fácil obedecer um irmão do que perceber que a palavra que Deus está falando é para mim, é para minha vida, é para minha pessoa, e praticar e tornar aquilo real, entendeu? Tipo assim, não, o Senhor está dizendo que é para fazer, então vamos realizar, então vamos fazer. Tipo assim, ai gente, mais uma vez a live do irmão, vou ligar, mexer no celular e um abraço, né? Se quando eu recebo a palavra profética, meu coração está fechado, eu vou ter um certo tipo de reação. Se quando eu recebo uma palavra profética, uma palavra de direção, meu coração está aberto, minha atitude vai ser totalmente diferente. Então, a primeira coisa, nós temos que abrir nosso coração para que toda palavra que venha para nós de direção precisa ser recebida em nosso espírito com fé. Crendo, nos abrindo para essa palavra e crendo que essa palavra é uma palavra que nos salva, que nos direciona, é uma palavra que não é uma palavra apenas de base, mas uma palavra prática de direção para as nossas vidas. Então, esse é o princípio da vida da igreja. Nós temos a nossa liderança, temos nossos apóstolos, temos os irmãos responsáveis, os presbíteros. E quando nós recebemos a palavra, precisamos receber com pureza, precisamos receber com o coração aberto e praticar. E mais do que praticar, é nós praticarmos com um coração positivo. Porque se eu praticar apenas porque mandaram praticar, mas eu não estou empenhado e não estou comprometido com aquilo, esse serviço não vai agradar a Deus. Esse serviço não vai agradar a Deus. Não é fazer por fazer sem ter um coração. Eu vou aqui cumprir tabela. Cara, não, é verdade, viu? E o Senhor sabe se você está fazendo de coração ou se você está fazendo só para manter uma certa aparência. Eu vou fazer pra galera perceber o que eu tô fazendo. Pra ninguém reclamar, pra ninguém dizer que eu não tô fazendo. É por isso que a base do nosso serviço é nós termos uma conexão de intimidade com o Senhor. Cara, muito verdade. E outro princípio importante também,
Se nós temos algum tipo de problema, podemos pedir para o Senhor nos purificar de qualquer tipo de barreira, qualquer tipo de restrição. Aí tem a ver com o nosso viver pessoal diante do Senhor. Qual que é o nível de abertura? Qual que é o nível de comunhão? Qual que é o nível de exposição que nós temos diante do nosso Deus? E aí, gente? Qual é o nível de intimidade aí com o Senhor? Exatamente. Então, crer nos profetas é bíblico. E se o Senhor está falando algo como direção para a igreja, precisamos crer nessa palavra. E se tem algo no nosso coração que ainda nos impede de praticar a palavra, nós precisamos tratar isso diante do Senhor. É verdade. Entender que por trás, né, de toda iniciativa espiritual, por trás de toda direção prática, existe o mover do Espírito. E uma coisa que nós temos que perceber, nós temos recebido as palavras dos nossos profetas nos últimos meses da pandemia, o Senhor está voltando. O Senhor está com pressa. Oh, Senhor Jesus. E o Senhor não vai contar apenas com indivíduos. Chego a dar um nervoso aqui. O Senhor vai contar com um corpo. O Senhor vai contar com um exército consolidado, edificado. E se a gente quiser servir a Deus apenas baseado no que eu penso, no que eu quero, não vai ter um corpo, não vai ter um exército. Vai ter um aglomerado de indivíduos que querem servir a Deus, mas não vai ter um testemunho. Caraca. Não vai ter uma expressão coletiva do filho varão para que o Senhor possa trazer o reino dele para essa terra. Então, Cristo é nosso rei. E nós somos aqueles que estão no reino de Deus. Então, para que possamos servir a Cristo, temos que nos submeter à direção que Cristo estabelece na sua igreja, à direção que Cristo estabelece na sua obra. Por isso que, geralmente, quando tem conflitos, não é na parte espiritual, na parte conceitual, na parte, digamos assim, bíblica. Geralmente, os conflitos são na parte prática. Por exemplo, todo cristão sabe que Deus é amor e Deus quer salvar as pessoas. E que devemos pregar o evangelho do reino até os confins da terra para que todos possam receber esse evangelho e quando chegar aos confins da terra virá o fim. Então, até aí não tem conflito nenhum. Até aí tudo bem, todo mundo concorda. Tá tranquilo até aí. Exatamente. Agora, como que eu vou levar o evangelho do reino até os confins da terra? Eu gosto de fazer dessa maneira. Você gosta de fazer de outra maneira. Eu acho se trazer mais, que o seu jeito tá errado, o meu jeito tá certo. Se trazer mais 50 irmãos para ter uma comunhão, vão ter 52 maneiras de levar o evangelho do reino até os confins da terra. Tá? É verdade. Então, o fato de termos uma liderança que estabelece uma direção prática é salvação para nós, porque isso nos dá uma segurança. E quando nós somos simples, obedientes, nós levamos à frente os encargos do Senhor de maneira focada. E mais importante do que o que fazer é entender o encargo espiritual por trás do que estamos fazendo. Então, esse encargo da comportagem dinâmica, esse encargo de orar com as pessoas, tem tudo a ver com o encargo de pregar o evangelho do reino, de estabelecer uma linha de obra que Deus tem dado para a igreja para cooperar, para trazer o Senhor de volta. Então, o nosso coração precisa queimar por esses encargos, não apenas pelo que estamos fazendo, mas por trás do que Deus quer fazer por meio dessas ferramentas. Pelo encargo em si, né? Pela prática em si. Por exemplo, no encargo de posso orar por você, confesso que na minha vida, às vezes, o Senhor me toca para praticar o posso orar por você, mas naquele dia acordei meio mal, acordei um pouco preocupado. Jesus, eu não quero orar por ninguém hoje. E aí o Senhor me fala... Não estou a fim de orar. Aí o Senhor me fala, ora por essa pessoa. Eu já falo, Senhor, hoje não estou muito bem. Hoje não dá não, eu estou cheio de coisas aqui. Já teve momentos em que eu obedeci o Senhor e teve momentos em que eu não obedeci o Senhor. Eu digo que 100% das vezes que eu obedeci o Senhor, recebendo essa palavra de direção, eu pratiquei, eu fui abençoado. E não apenas fui abençoado, mas pude abençoar as pessoas. Então, como jovens que estão formando o exército de Deus, nós temos que crer, obedecer e temos que ser ousados. Olha, o inimigo não está brincando não, Juan. É verdade, o inimigo tem N maneiras de trabalhar que está destruindo tantas vidas. Se Deus nos deu ferramentas, Deus nos deu uma maneira de trabalhar para que possamos cooperar com o reino dele, nós precisamos ser focados nisso também. Porque
não tem como ficar em cima do muro. Ou nós estamos comprometidos com o plano de Deus, só o fato de não estarmos comprometidos com o plano de Deus já mostra que estamos numa posição de passividade. E aí nós já caímos no território do inimigo, né? Não fazer nada quer dizer que não estamos cooperando para trazer o Senhor de volta, que não estamos cooperando com o reino do Senhor. Então isso exige também da gente um coração muito sincero e profundo, para que o Senhor possa nos impulsionar a sermos um com o que o Senhor nos tem dado. Então, se eu estou parado, eu já me posicionei, né? Se eu estou sem fazer nada, já me posicionei. Hoje eu também quero receber essa visão, né? De que o que o Senhor está fazendo, né? Hoje, né? Nessa era. E o que o Senhor tem feito por meio dos irmãos e por meio da igreja, né? Então, quais são os intuitos e os desígnios de Deus por meio dessa movimentação que Ele está fazendo no nosso meio, né? Então, assim, realmente o Senhor não está parado. O Senhor quer voltar, o Senhor quer retornar. Satanás está aí a 1000 por hora, tramando milhões de coisas para nos desanimar, para botar a gente para baixo, para fazer com que nós desistamos da vida cristã, de servir, de tudo, né? Então, o que o Senhor está fazendo e quais são os planos de Deus? Qual é a estratégia divina nesses tempos finais, né? O que o Senhor está tramando, que eu também quero participar, eu também quero estar envolvido nisso. Eu creio que isso envolve também toda a nossa vida normal, né? Toda a nossa vida humana. Igual o Pedro Dung falou, né? Uma estimativa aí para quando o Senhor vai voltar, já desespero, tá cardíaco, coração batendo. Mas nós não devemos parar de estudar, de trabalhar, viver nossa vida normal. É isso mesmo. É a nossa vida humana dentro dessa estratégia divina de trazer o Senhor de volta, né? Sim. Dentro da minha família, dentro da minha faculdade, dentro do meu trabalho, né, das minhas comissões diárias, dentro do serviço da igreja também, né? Quando a chavinha vira, como você disse, a questão do coração governado, né? Parece que tudo fica sintonizado com o desejo de Deus, com o interesse de Deus, né? Isso. Ô Juan, eu vou te dar 3 exemplos na Bíblia para mostrar que, Senhor Jesus, às vezes, nossa lógica humana atrapalha os planos de Deus. É lógico o que aconteceu na cidade de Jericó, quando o povo de Israel foi ordenado a marchar dando voltas na cidade. Se você fosse Josué, se você fosse o comandante do exército e fosse seguir a lógica humana, você conquistaria Jericó daquela maneira? Nem um pouco. Oh, meu Deus. Eu ia fazer tudo menos isso. Que coisa maluca, né? Qualquer ideia menos essa. Quem teve essa ideia? Porque, pelo amor de Deus, né, gente? Exatamente. Quem foi que inventou isso? Mas Deus mandou fazer daquela maneira. E o povo obedeceu ao comando, executou aquela ordem e foi uma grande conquista quando o povo obedeceu, e aí Deus deu a cidade na mão do exército dele. Um outro exemplo, alguém foi curado de uma maneira fora da lógica humana. Naamã, é verdade. O leproso, né? Que entrou no rio, né? Ele recebeu a palavra do profeta para se banhar no Jordão. Na lógica dele, os rios da terra dele eram muito melhores. Então, se for ver pela lógica humana, Deus iria curar ele daquela maneira. Ele apresentou uma resistência inicial, mas no final obedeceu. E aí ele foi purificado. E tem um exemplo no Novo Testamento, quando Pedro recebeu aquela visão, né, daquele lençol que desceu do céu em relação a abrir a porta do evangelho para os gentios. Qual que foi a reação de Pedro quando o Senhor falou para matar e comer? Não, oxi, você tá doido? Ele era um judeu e pela lei ele não podia comer nada imundo. Então ele estava seguindo a tradição que ele recebeu, estava seguindo a lei que era a base do viver do povo judeu, mas o Senhor queria fazer algo diferente. O Senhor estava abrindo o evangelho para os gentios, para cumprir inclusive a promessa que foi dada desde Abraão, de que no final todos, judeus, gentios, iriam receber essa promessa do Espírito. E no final, Pedro obedeceu e aí abriu a porta do evangelho para os gentios. Claro, Paulo depois acabou levando à frente esse trabalho de pregação de evangelho para os gentios, mas Pedro naquele momento teve que ter o conceito dele quebrado, a lógica dele teve que ser quebrada, ele teve que sair da zona de conforto dele em relação a fazer algo que não estivesse dentro daquilo que ele achava correto. Então, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos.
Se nós queremos ver coisas extraordinárias em nossa vida, nós precisamos aprender a agir por fé, a obedecer, receber a palavra de direção que Deus nos tem dado com o coração puro, pedir para o Senhor nos esvaziar de tudo aquilo que pode ser barreira para o trabalhar dele, e os frutos virão, porque o Senhor não trabalha de acordo com o meu conceito, de acordo com o seu conceito. Na verdade, a autoridade de Deus vem totalmente diferente da autoridade humana. A autoridade de Deus realmente está em outra esfera, em outra dimensão, na esfera celestial. Enquanto a gente não aprender a viver com essa visão celestial nos céus, a gente vai continuar na Terra. A gente vai continuar batendo a cabeça aqui, cheio de conflitos, cheio de problemas. Eu digo uma coisa, é normal ter conflito, é normal termos algumas inquietações, mas é justamente na nossa comunhão com o Senhor, na nossa comunhão com os irmãos, que nós precisamos pedir para o Senhor ir nos moldando, nos transformando, nos esvaziando. Tá? Então, é assim que nós servimos o Senhor. E todo servo de Deus passa por um processo de aperfeiçoamento, um processo de pressão, em que muitas vezes temos que abrir mão daquilo que nós queremos, daquilo que nós pensamos. Amém, graças a Deus. Realmente o desafio é esse, né? Quando as situações, elas não pegam bem pra gente, né? Ou quando a situação ela vai para um caminho que a gente não queria, né? Ou quando a ordem de Deus é justamente o oposto da nossa vontade, né? Olha a vida do Senhor Jesus Cristo. Ele foi totalmente obediente a Deus Pai. Ele poderia fazer muitas coisas, mas por causa da vontade de Deus Pai na vida dele, ele se restringiu para executar a obra que Deus Pai deu para ele. E essa mesma vida de submissão que está dentro de você, está dentro de mim. Dentro disso tudo, nós queremos também falar sobre a Conferência de Jovens, né? A gente levantou aqui muitos encargos, né, da Conferência de Jovens, e nós queremos aproveitar que estamos aqui nas vésperas, né? Logo, logo a Conferência de Jovens vai começar, e queremos também que você fale um pouquinho a respeito desse processo de construir a Conferência de Jovens, levando em conta todos esses princípios que você disse, né? Levando em conta a direção do Senhor, como funciona na identificação do encargo, sabe? De perceber assim, qual é o desejo de Deus para esse pessoal, o que é que o Senhor quer que a gente fale para essa galera, entendeu? Também dentro dos serviços, dos bastidores, quando as coisas elas saem completamente do rumo, quando os planos, tipo assim, todos os planos deram errado, agora a gente vai ter que confiar na mão de Deus. Perfeito. Você fez umas 15 perguntas numa pergunta só, mas vamos lá. Prepara, vambora, Senhor Jesus. O grupo que apoia a Conferência de Jovens é um grupo de irmãos que está totalmente sincronizado e coordenado com os irmãos que estão à nossa frente. O nosso coração sempre é procurar aplicar esses princípios, essa direção que nós temos recebido na vida dos jovens. Porque como é uma conferência de jovens, os jovens têm algumas necessidades específicas, eles têm um contexto específico. Então, sem dar nenhum spoiler, porque não posso, mas como é que a gente prepara? Assim, a gente vai soltando, né, de acordo com o que é adequado, tá? Tá bom, mas senão eu vou puxar minha orelha. Não tem uma palhinha pra gente não libera uma palhinha pra gente não? Aqui exclusivo tiração da hora do pé? Bom, o tema é perseverar até o fim. Mas isso aí tu já sabe, né? Mas o encargo realmente tem a ver com a volta do Senhor, tem a ver com aquilo que nós temos recebido de senso de urgência para que possa ter um exército de jovens comprometidos com o reino de Deus, né? Então, como é que a gente prepara uma conferência de jovens? Primeiramente, nós oramos muito para receber o encargo espiritual. E baseado nesse encargo espiritual, nós temos comunhão com os irmãos cooperadores, né, os irmãos que estão à nossa frente, irmão Pedro, irmão Ezra, são nossos dois irmãos que nos encabeçam em relação ao encargo da conferência. Uma vez que nós validamos esse encargo, nós desdobramos isso em conteúdo, tá? Em atividades que vão ajudar, né, os jovens a desfrutarem daquele conteúdo de maneira mais acessível, de maneira mais interativa, tá? Então, tem um grupo de serviço, né, uma equipe de apoio que coordena a conferência, e nós temos vários grupos de irmãos. Inclusive, Juan, você
já faz parte, né, de grupos de serviço que apoiam a Conferência de Jovens, né? O pessoal aqui de Conquista está envolvido, né? O pessoal aqui de Conquista é pau para toda obra. Temos vários tipos de fóruns de cuidado, né, em relação, né, aos varões solteiros, aos casais, né, às irmãs solteiras, né? Temos tido também palestras de ajuda prática na vida dos jovens, além da palavra profética de direção, para que todos possam estar direcionados e comprometidos em relação a praticar esse encargo que Deus nos tem dado nesse final dos tempos, né, para edificar a igreja, para pregar o evangelho do reino, né, e realmente formar esse filho varão que vai ser tão importante para trazer o Senhor de volta, dentro do contexto de que nós somos testemunhos do Senhor, nós somos do exército de Deus, né? Uma coisinha aqui que eu queria te perguntar, eu queria saber assim, como foi que vocês chegaram nesse formato atual da conferência, assim. Como é que vocês perceberam que certas coisas precisavam ser mudadas, certas coisas precisavam ser alteradas, sabe? E como é que foi que vocês assim chegaram a o formato de hoje? Se tem alguma coisa ainda mudando hoje em dia? Olha, eu creio que nós temos duas dimensões importantes quando a gente vai falar das necessidades dos jovens, tá? Uma dimensão é a espiritual, que tem a ver com onde estamos indo espiritualmente em relação ao plano de Deus. Por outro lado, nós temos as necessidades específicas dos jovens nessa idade. Então, hoje nós cuidamos de uma faixa etária de 18 a 30. É uma fase muito turbulenta, é uma fase muito intensa, é uma fase de grandes transições, de grandes mudanças. Então, a gente está falando, né, de jovens que estão entrando na faculdade ou entrando na vida profissional. São jovens que geralmente estão solteiros e durante esse período eles vão conhecer o seu cônjuge. Procurar alguém interessante. Assim, vão procurar alguém que o Senhor preparou, né, para casar. Um amor. Nem todos, né, mas uma boa parte sim. Vão começar a ter famílias, né? Por exemplo, eu acabei de ter gêmeos, né? Os bebês! Hoje. Tudo bem, que eu já passei da faixa etária, estou com 39, mas tem muitos jovens também nessa faixa etária de 18 a 30 que também tem filhos pequenos. Então, o nosso coração número 1, realmente reforçar essa palavra que nós temos recebido para que os jovens possam servir o Senhor com essa intrepidez, né, realmente reforçar o exército de Deus com a energia, com o comprometimento, né, com a palavra e com a vivacidade que os jovens têm. Por outro lado, nosso coração é cuidar dos jovens nas suas necessidades, né, dentro desse contexto, né? Então, como ajudar os jovens a ter uma experiência mais forte com o Senhor nesse momento de pressão, nesse momento de transição. A gente sabe que a pressão que os jovens sofrem na faculdade é gigante, né, em termos de todo tipo de ideologia, todo tipo de conceito, né? O mundo faz uma pressão muito grande. A gente sabe que as tentações vêm a todos os momentos, de todos os lados. O inimigo, né, massacra constantemente, né, os jovens com todo tipo de distração, armadilha. Não tem pena não, bota pra quebrar. Exatamente. Nós sabemos que Deus tem um propósito muito forte para formar famílias a partir, né, de jovens casais que possam servir o Senhor. O inimigo tem atacado muito nessa frente, né? E no final, o nosso coração é que os jovens da vida da igreja possam ter uma vida espiritual, uma vida humana, uma vida profissional, uma vida pessoal, equilibrada, cheia do Espírito, normal, né, para que a nossa vida da igreja tenha uma base forte, né? Então, esse é o nosso coração, unir essa parte espiritual que governa tudo, mas também trazer esse cuidado para que todos os jovens possam ter essa percepção de que Deus cuida de corpo, alma e espírito, Deus cuida do aspecto individual e do coletivo, e principalmente nessa faixa etária, né, essas necessidades precisam ser atendidas. Tem muitas coisas que nós ainda precisamos desenvolver, mas dentro da jornada de cuidado aos jovens, a gente tem procurado, né, gradativamente, segmentar melhor esse cuidado diante das necessidades, né? Como é que foi a sua experiência, também falando de transição, né?
Também queria perguntar qual foi a sua experiência nessa transição de irmão que participava das conferências para uma pessoa que agora está envolvida nos bastidores das conferências de jovens. Como é que foi isso, assim, o que é que mudou para você? O que é que você, assim, percebeu? O que é que você deu mais valor também? O que é que você aprendeu a valorizar? Olha, na minha experiência, certamente o fato de ter sido tão bem cuidado durante a minha infância, juventude, me ajudou a ter mais encargo para cuidar dos jovens. Então, eu não acho que foi uma mudança abrupta, do tipo, um dia eu estava só participando, de repente eu comecei a servir. Foi uma coisa gradual, tá? Então, quando eu entrei na faculdade, eu já comecei a me envolver, né, com o serviço de jovens, né, na universidade, e aí comecei a ganhar encargo para cuidar dos jovens, e foi um encargo que cresceu cada vez mais. No final da minha vida universitária, eu já estava bem envolvido, né, com o cuidado aos universitários, né, tanto os irmãos da igreja também, né, conduzindo trabalhos de evangelização. E quando comecei a trabalhar, confesso que durante 1 ou 2 anos, quando a gente entra no mercado de trabalho, dá uma esfriada, eu parei um pouquinho de servir. Dá uma... Mas é mais por, mais por transição mesmo, né? Eu tive uma vida universitária de intenso serviço espiritual, aí comecei a trabalhar. Adaptações, uma fase de adaptação. Fiquei uns 2 anos ali me adaptando, né? Quando começa a trabalhar, quando a gente começa a trabalhar, aí vem outras necessidades, outros focos, mas eu nunca deixei de servir o Senhor, nunca deixei de seguir o Senhor, isso por misericórdia do Senhor. Tá. Aí eu voltei a servir os jovens, depois que eu mudei de emprego, aí mudei de cidade, aí comecei a servir os jovens novamente. E desde então, né, o Senhor me tem guardado nesse caminho. Foi uma coisa gradual, mas constante. Então já tem 18 anos, né, que eu sirvo de alguma maneira, né, adolescentes e jovens, agora mais jovens, né, não tanto adolescentes. E é uma questão de continuamente pedir para o Senhor trabalhar em nosso coração. Então tem um grande mandamento, né? Amar a Deus e amar o próximo. Amar o próximo tem a ver com cuidar das pessoas. E se Deus nos tem dado o encargo de cuidar das pessoas, nós temos que ser fiel nesse encargo, tá? Quando a gente perde esse estalo, né? A primeira coisa é mergulhar de cabeça naquela nova fase e, tipo assim, se esquecer, né? Do que você estava fazendo, né? Se esquecer para quem te botou lá e para que botou lá, né? Uma coisa, Juan, só para encorajar a todos. Eu sempre fui encorajado por outros para servir o Senhor. Então, isso foi uma salvação para mim. Tá colado, né, com a galera. E dentro do possível, eu procuro encorajar, né, pessoas, né, do meu convívio a servir o Senhor. Às vezes, nós estamos numa situação de apatia espiritual, estamos na periferia da vida da igreja. É nesse momento que o corpo precisa agir. Gostei disso aí, é verdade. Na sua rede de cuidado, eu tenho certeza de que tem alguns jovens... Tem que trazer uma galera pro meio. Exatamente, que tem potencial, amam o Senhor, mas estão desocupados, né? Estão ali, né, dentro de uma situação de semi-passividade. Então, Deus vai colocar no seu coração alguns para você cuidar deles, para que eles também possam servir, né? Então, essa é uma tradição muito natural, muito normal, mas muitos se perdem nesse caminho, né? Primeiro, eu sou servido, eu recebo, mas daqui a pouco eu começo a servir e eu começo a doar, começo a ministrar algo do que eu recebi. Então, nessa transição entre a juventude, a vida adulta, né, que é justamente nessa fase, né, de 18 a 30, é muito importante que tenham irmãos e irmãs, né, que tenham essa visão de pastoreio, de cuidado, de encorajamento, porque é isso que vai levar esse exército de jovens a ser formado. E alguns são fortes, alguns conseguem, né, passar 100% durante todo o período, mas tem muitos que têm dificuldade, isso é muito normal e é muito humano a gente passar por esses momentos de fraqueza, de vulnerabilidade. É aí que, né, os irmãos que estão servindo precisam ter essa visão de encorajar esses jovens a prosseguirem. Isso é salvação, isso é bênção, esse é o corpo em ação. Então isso também me tem encorajado e sempre que possível eu procuro encorajar outros nesse sentido. Então, querido Davi, chegamos no momento da conversa em que nós subimos uma tag, nós fazemos uma brincadeira. E a tag de hoje é Atire a Primeira Pedra. Pessoal, o esquema é o seguinte.
atire a primeira pedra. A produção preparou aqui algumas situações, alguns contextos que nós vamos levantar nossa plaquinha. Se já aconteceu conosco, então vai ser eu já ou eu nunca, se nunca aconteceu com a gente. Vamos lá, produção, qual é a primeira situação? Primeira situação, a clássica. Eu nunca dormi na reunião. Gente, quem nunca dormiu na reunião, gente? Tem que se converter e batizar de novo, gente, pelo amor de Deus. É bom demais, né? Faz parte da igreja, a gente faz parte da vida cristã dormir na reunião. Alô, Miguel Mar? Dormi. Mas você assume que você dormiu ou você dá a desculpa que tava orando? Não, eu assumo que eu dormi, gente. Eu não dou a desculpa, eu tava orando, não. Eu assumo que eu dormi. Porque a voz do irmão tão sedosa, tão assim, gente, não tem como ficar cantando, não. Eu nunca matei uma revisão na conferência de jovens. Ai. Eu já matei. Eu já matei a revisão, gente. Pra bater papo. No Boca Feia. Já fiz isso quando eu participava com participante, com certeza, né? Mas depois, na coordenação, nunca perdi não, tá bom? Aí o participante, o que mudou, irmão? O que mudou é que você não bate mais resenha no Boca Feia. Agora você vai... Eu nunca deixei de ir tomar café de manhã, pra ficar dormindo um pouco mais. Olha a humilhação. Não, esse eu não. Você nunca... Não, café da manhã é importante. Eu já, gente. Ó, Senhor Jesus. Eu nunca sentei na primeira fileira do auditório. Lá na frente, na cara do gol. Já. Não, a primeirona, não. Ué? Nunca? Ah, não. Calma aí. Se for a primeira de todas, aquela primeirona. Eu nunca. Aquela primeirona, nunca. Eu já assim, na primeira fileira de uma ala. Agora aquela primeira Acho que na terceira ou quarta, sim. Mas na primeira... Medos? Eu também tô mais ou menos nessa aí. Eu já sentei na frente, com frente de adolescentes, mas a primeirona nunca. Eu nunca cheguei na reunião depois dos hinos. Depois dos hinos? Às vezes, gente, eu juro, tinha conferência que eu falo assim, a reunião só começa depois. Ainda tem os hinos. Quem nunca ainda tem os hinos? Tipo, o importante é chegar antes da mensagem, aí né? chega depois. Antes da mensagem. Mas, gente, ainda tem os hinos. Tô tomando um banho ali. Não, calma, ainda tem os hinos. Bem que hoje, né, você vai escutando, né, online, né, enquanto isso. Hoje é online, você escuta no banho. Eu nunca discuti com o irmão no serviço. O irmão me deu uma ordem, eu relutei. Eu já. E rolou uma discussão. Eu já discuti. Eu sou meio ruim de discussão, mas eu já fiz isso. Eu também... Já dei uma discutida. Eu não gosto de perder uma briga, não. Mas o Senhor tem me transformado. Mas graças ao Senhor, Deus tem me transformado e eu tô muito mais flexível hoje em dia, graças a Deus. Já ficou chateado com a opinião do irmão? Já. Ou passou? Não, já. Acabou, beijinho, tchau. Eu já fiquei chateado, já fiquei remoendo. Eu já fiquei, tipo assim, planejando, tipo assim, não, gente. Quando é que eu vou dar a volta por cima? Quando Fiquei é que eu vou isso, mano. Mentira, ó, Senhor Jesus. Mas já fiquei chateado, já fiquei remoendo. Eu já fui dormir com raiva. Quem já foi dormir com raiva depois que o irmão reclamou? Eu já fui dormir com raiva. Guardei a mágoa pro outro dia. Aí eu orei pro Senhor me tirar de mim. Mas o Senhor tá te transformando. Hoje em dia já tá tudo diferente. Mas o Senhor tá me transformando também. Já tá, graças a Deus. Eu nunca fui staff. Ou nunca fui AR, vai. Qual é a sua época? A minha época era staff. Não, eu já fui. Na verdade, quando eu escrevi não era nem AR, era ajudante de jogos. Nossa. Eu nunca achei que o serviço da igreja estava atrapalhando minha vida humana. Essas perguntas estão massacrando a gente, hein? Olha, eu já. Eu também já. Eu já achei, gente, sério. Eu já pensei, assim, em parar, tipo assim, parar em sair de serviço porque tava atrapalhando os meus planos e tal, etc. Mas eu percebi que é justamente o contrário, né? A gente precisa... que o serviço na igreja é, tipo assim, o primeiro lugar. Por mais que os nossos planejamentos humanos não estejam saindo como a gente pensou, eu acho que não sei. Mas pelo menos na minha vida de universitário aconteceu isso muito. Tipo assim, eu vou deixar de estudar
eu vou deixar de estudar como eu quero, porque, tipo assim, sempre dá uma lida, sempre dá uma corrida, mas eu vou deixar de fazer aquele estudo, aquela coisa assim meticulosa pra servir na igreja. Aí eu me senti atrás das pessoas, meus colegas pra minha frente, Senhor Jesus. Mas assim, no fim das contas, eu nunca saí atrás de ninguém, o serviço sempre foi uma coisa que me ajuda, na verdade, né? Na minha vida acadêmica, na minha vida humana, no meu trabalho, em tudo, né? Então, assim, o serviço, gente, não pode sacrificar. Não sacrifique o serviço a Deus, pelo amor de Deus. Minha experiência eu acho que é similar. Chega uma hora que nós temos muitas demandas que tendem a ocupar nosso tempo. E se a gente não escolher, não cabe tudo no dia, né? Em termos de prioridade, em termos de foco. E principalmente quando a gente começa a trabalhar, a gente começa a se envolver com tantas coisas, é muito tentador deixar as coisas do Senhor de lado. Então, em alguns momentos eu já pensei em reduzir meu nível de comprometimento com a igreja, com o serviço. Reduzir a carga horária na igreja? Mas graças ao Senhor, apesar de às vezes ter dado algumas escapadas, o Senhor nunca me deixou largar nada, o Senhor nunca me deixou na periferia, Ele sempre me encorajou. Eu estou aqui pela misericórdia de Deus, né? E toda vez que eu penso em recuar, o Senhor sempre me fala algo de maneira muito doce, de maneira muito, às vezes, intensa, para que eu persevere. E é o que fala, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Então esse versículo me tem guardado desde a minha juventude, me considero jovem ainda. Acabou de ter filho, né, irmão? Acabou de ter filho, gente. Tá ainda jovem. Só depois dos 45. Mas essa é a dica, né? Vamos sempre priorizar as coisas do Senhor, que Ele cuida do resto. A última pergunta. Deixei irmão. a mais polêmica pro final. Já achei minha prometida na conferência. Gente, adeus, Jesus Senhor, amém, foi muito bom estar aqui com vocês. Eu achei minha prometida numa conferência. Meu querido, mas não foi na conferência de jovens, mas foi numa conferência. Aí vocês me deixaram na sinuca de bico, gente, aí fica difícil. Eu infelizmente ainda estou procurando. Quem quiser, manda uns... Agora nós vamos para as pepitas da semana. As pepitas são pequenas porções que os irmãos, tanto o anfitrião quanto o convidado, eles deixam para vocês desfrutarem depois do vídeo durante a semana, né? Todas as pepitas elas vão estar listadas aqui embaixo na descrição, junto com a playlist do Spotify dos hinos recomendados. As pepitas que eu separei é um livro muito bom, né? Autoridade e Submissão. Vai estar linkado aqui embaixo na descrição, que ele fala justamente sobre toda essa necessidade de percebermos a autoridade do Senhor, né? Eu queria também falar sobre 1 Crônicas 29, 11 a 13, que é um momento que Davi ele rende louvores ao Senhor, e também tem um hino do Vencedores por Cristo, que é essa música, né? Que é justamente esses versículos. E dizem muito respeito sobre tudo que a gente falou, né? E pra finalizar, eu queria deixar um hino aqui, né? Aquele Perante a Tua Face, que eu acho que diz muito respeito ao coração da pessoa que se submete a Deus, né? Então, tipo assim, o Senhor é o nosso Senhor, né? É a autoridade sobre todas as coisas. Bom, as pepitas que eu preparei, na verdade, duas partes, né? Primeiro, um trecho de Efésios, que tem muito a ver com a experiência que nós temos tido de luta espiritual, que é Efésios capítulo 6, versículos de 10 a 20, que fala sobre a armadura de Deus. Eu tenho desfrutado diariamente desses versículos em oração e aprendido a batalhar em oração diante do Senhor, me revestindo de toda a armadura de Deus. Eu separei 3 frases de 3 irmãos que me têm encorajado muito. A primeira frase que eu vou deixar aqui tem da autoria do irmão Pedro Dong, de uma mensagem que ele deu recentemente. Fala que a autoridade visa apacentar, trazendo justiça, paz e alegria. Ou seja, a autoridade que recebemos é para cuidar das pessoas e para estabelecer um ambiente onde Deus possa ser justiça, paz e alegria das pessoas. A segunda frase que eu preparei é do irmão Esdra, bem curta.
eu quero mancar para poder reinar. Isso aqui tem a ver com aquela porção em que Jacó estava lutando com Deus e ele ficou lutando durante muito tempo, e Deus, para vencer Jacó, tocou na articulação da coxa dele, e aí Jacó se submeteu e pediu que Deus abençoasse ele. Daquele dia em diante ele passou a ser Israel. Isso me toca muito, porque muitas vezes nós queremos ser fortes, queremos lutar, mas nós temos que ser tocados por Deus. Quando nós somos tocados por Deus na nossa coxa, nós dependemos dele, e aí nós podemos ser um príncipe, que vai lutar por Deus, mas sabendo que Deus está acima de nós, e nos submetemos a ele por meio de tudo aquilo que traz para as nossas vidas. E a terceira frase, que tem a ver com o livro também, no final vou deixar o livro, é uma frase sobre a oração, de autoria do Edward Bounds, é um irmão que já faleceu faz muito tempo, é um livro clássico. Fala o seguinte: a oração persistente não desanima nem se cansa, nunca é desencorajada, nunca se rende à covardia, mas flutua e é sustentada pela esperança que nunca se desespera e uma fé que nunca acaba. É um trecho do livro A Necessidade da Oração, do Edward Bounds. É um clássico da literatura cristã. E acho que é isso. Gente, são com essas recomendações que a gente vai finalizar o Tira a Sandália de hoje. Irmão Davi, muito obrigado pela sua presença. Foi, prazer. Assim, muito bom, sério. Como é bom receber você aqui em nosso cantinho em Vitória da Conquista. Que Deus te abençoe. E é isso, meu amado, meu querido. Jesus Senhor. Obrigado, Juan. Nós já nos conhecemos desde o Rio de Janeiro, que fizemos parte do mesmo GFCM, né? E realmente é um prazer, poder estar com vocês nessa comunhão. Que o Senhor abençoe a todos os jovens da Vitória da Conquista. Que Deus continue fortalecendo o espírito de vocês e que vocês realmente possam ser abençoados como parte desse exército de vencedores que vai cooperar para trazer o Senhor de volta. Então, eu recebo a bênção em nome de Jesus. Vitória da Conquista, quero todo mundo vencendo. Então é isso, galera. Não deixe de dar like nesse vídeo, se inscrever no canal da Igreja de Conquista se você ainda não é inscrito. E eu também quero saber de que localidade você é. Deixe nos seus comentários qual é a sua localidade, e também não se esqueça de compartilhar esse vídeo no grupo da sua localidade, no grupo da igreja, no grupo dos jovens, para que alcance o máximo de pessoas possíveis. Além disso, essa comunhão ela não acaba aqui, porque a conferência de jovens ela vai começar quarta-feira, dia 15. A abertura vai acontecer no canal do IVPT. Para mais informações, siga o Instagram que vai estar aqui embaixo, linkado na descrição, que é o Instagram do Instituto Vida para Todos. Lá você vai receber todas as informações a respeito da conferência de jovens. Então fique ligado, não deixe de acompanhar e participar desse evento maravilhoso. Semana que vem a gente se vê novamente em mais um episódio do Tira a Sandália do Pé. Dessa vez não vai ser eu, também não vai ser esse convidado maravilhoso, Davi Mar, mas vai ser outro jovem com outro convidado e também outro tema. E siga a gente no Instagram, JovemsIGVCA, e todas as informações estarão lá também. Jesus Senhor, Deus abençoe vocês. Um abraço, pessoal. É isso.